Pronto, vai iniciar agora as leis de Newton. Só que antes da gente iniciar as leis de Newton, a gente precisa compreender algumas coisas, principalmente o conceito de força, de massa e de peso. Então, força, ela nada mais é do que todo agente capaz de colocar um corpo em movimento, de deformar um corpo, de puxar um corpo, certo? Aqui você tem na apostila, você tem alguns exemplos, como puxão, como empurrar, como deformar um corpo. Então, isso é a ação da força, certo? Pode ser a distância ou em contato direto. A principal característica da força é dizer que ela é vetorial. Por que ela é vetorial? Além de ela ter um valor que aqui você tem uma pessoa segurando outra. Aqui você tem uma certa quantidade de força, um valor numérico. Isso aqui é um módulo, mas ele tem um sentido. Tá puxando a pessoa de baixo para cima. Então, a força ela é grandeza vetorial. Por quê? Porque além da sua intensidade, seu valor numérico, ela tem uma orientação, direção e sentido. Direção aqui vertical, sentido de baixo para cima. Pronto. Um conceito bastante importante agora, lembrando que 1 kg força é igual a 9,8 newtons ou 10 newtons. Certo? Isso aqui é importante você anotar no caderno. É o valor de 1 kg força. Esse quilograma força é a unidade de medida de força. O seu resultado é dado em newtons. O próximo ponto é peso e massa. O que é peso, o que é massa? São coisas totalmente diferentes. Isaac Newton, ele percebeu pelas maçãs que caíam que todo o corpo ele é direcionado, quando ele solta de um lugar, ele é direcionado para a Terra. Isso é devido à força de gravidade. Então, o peso é justamente isso. O que é o peso? É a força com que certo corpo é atraído para o centro da Terra. Peso é uma coisa. Já massa é totalmente diferente. A massa é a medida da sua matéria, é a medida da matéria. Então, quando eu digo eu vou para a farmácia me pesar, é errado. Você vai medir a sua massa, você não vai medir o seu peso, porque são coisas totalmente diferentes. A sua massa, ela é medida numa balança. Aqui, ó, minha massa é de 70 quilos, correto. O peso, ele é medido num aparelho chamado dinamômetro. Olha que esse dinamômetro de mola, esse objeto ele é puxado para baixo e aqui ó dá seguindo nas medidas. Então, a nossa massa é medida numa balança, o nosso peso é medido em dinamômetro. Uma coisa importante, se você quiser saber qual o peso, se você tem 70 quilos, então o seu peso é de 700 newton, ou seja, o peso é multiplicado por 10, a massa é multiplicada por 10. Vamos agora às leis de Newton. Antes de compreender as leis de Newton, observe aqui. Vinha um cara, estava no carro, estava andando, certo? Estava em uma certa velocidade, parou de uma vez, a pessoa é lançada para frente. Por quê? Porque a tendência desse corpo aqui era estar em movimento. Então esse cara aqui, a tendência dele era continuar. Então o carro ficou e ele foi. Aqui o cara estava parado, certo? Saiu de uma vez. A sua tendência era ficar parado. Então é lançado para trás. Por quê? Porque a sua tendência era estar onde ele estava. Isso é importante para saber a questão da primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton diz? Toda matéria tem de manter seu estado de repouso, se já estava em repouso, ou se estava em movimento, permanecer em movimento.
com velocidade constante, a menos que forças externas influam mudando seu comportamento. O que eu quero dizer com isso? Em resumo, o que é a inércia? A primeira lei de Newton diz: todo o corpo deve permanecer parado ou em movimento, a menos que uma força haja sobre ele. Ou seja, isso é a tendência dos corpos. Se um corpo está parado, ele vai continuar parado se ninguém mexer com ele. Se um corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento, a menos que alguém faça ele parar com uma força contrária. Isso é a primeira lei, que é chamada primeira lei de Newton, lei da inércia. Vamos para a segunda lei. A segunda lei, ela se refere à força, à massa e à aceleração. Então, o que eu posso dizer? Que quando eu aplico a força em um certo objeto de massa M, que eu não sei, eu vou aplicar uma certa força. Então, e vou deslocar a uma certa aceleração. Aqui se refere ao seguinte: quanto maior a massa, mais força eu vou ter que aplicar. Quanto menor a massa, menos força eu vou ter que aplicar para colocar em deslocamento. Isso também se diz aceleração. Se eu coloco muita força, o corpo vai se deslocar rapidamente. Se eu coloco pouca força, o corpo vai se deslocar lentamente. Então, a massa e a aceleração é diretamente proporcional à força, ou seja, tanto a massa como a aceleração vão depender da força. Então, é aquilo que eu digo. Se um corpo tem muita massa, pode se preparar que você vai ter que colocar muita força para deslocar. Se o corpo tem pouca massa, você não vai fazer muito esforço para colocar em movimento, ok? Passando para a terceira lei de Newton, é chamada a força da ação e da reação. Então, o que nós temos aqui? O cara aplicou uma força de 10 Newton empurrando a menina. Então, a menina vai aplicar uma força dele também de 10 Newton. Ou seja, para cada ação, uma reação de forma contrária, mas com a mesma intensidade. Se eu aplico 10 Newton aqui, o corpo dela vai aplicar 10 newtons na minha mão. Então, eu aplico para cá 10 e o corpo para cá 10. Essa é a chamada lei da ação e da reação. Para cada ação, uma reação. É justamente isso que faz a gente poder caminhar. É exatamente isso que faz os foguetes deslocarem no espaço. Por quê? Porque ele aplica uma força de combustão para cá e o ar de forma contrária. Essa se refere à terceira lei de Newton. Para concluir, vocês terão que fazer o seguinte: criar mapas mentais. Como é isso? Você lê toda a apostila, copia em resumos o que você entendeu. Uma dica é você dizer: eu entendi que. Aí você coloca uma parte do texto que você entendeu. Faça isso em vários tópicos. Faça no caderno. Tire uma foto. Manda para mim no PV com nome, série e turma, ok? É só isso. Até a próxima, se Deus quiser.